Já está no ar. Olá, retornamos então, agora acredito que com o áudio ok, tá? Professor, a palavra é toda sua. Então, vamos retomar, pedimos aí desculpa, né, em relação, sabemos que esse horário é um horário complicado para todos, né, várias lives acontecendo ao mesmo tempo, e bom, e a internet, né, a internet sempre é um grande desafio, ninguém sabe o que vai acontecer, né, pode ser boa, pode ser ruim, mas vamos seguir aqui, né, nosso diálogo. Bom, eu falava de uma perspectiva justamente histórica, ao qual rompemos ali, a partir do 1938, e aí não vou fazer uma abordagem histórica aqui, até mesmo em razão do tempo, mas depois vou deixar algumas sugestões de leituras. E aí, nesse processo, então, o que nós temos? O desafio que se coloca bem ali no início, né, então, do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos aí um conjunto de atores sociais que atuavam no atendimento, que atuavam no sistema de justiça, mas que estudaram durante toda a legislação menorista. As universidades não tinham implementado ainda uma disciplina que tratasse do tema, nós não tínhamos ainda, né, toda uma compreensão, não temos um arcabouço teórico que desse, né, profundidade àquilo que foi posto na legislação estatutária, né? Então, esse é o grande desafio que nós iniciávamos então, dos anos 30, mas isso não se resolveu no primeiro ano. Foram mais de 10 anos para que o próprio estatuto começasse, então, né, as diretrizes do estatuto começassem a entrar em vigor e a gente começasse a pensar o que significava efetivamente. Né? Sabemos que no campo internacional o debate aconteceu muito antes, né, em relação ao tema. Mas é preciso entender, então, o próprio direito da criança como um ramo jurídico autônomo, né? Daí esse grande desafio de entender não ele como uma essência complementar do Código Civil, das legislações civis ou penal, mas entender um ramo jurídico autônomo, com um conjunto de regras e princípios, ou seja, né, um conjunto de princípios que vão lidar em relação, que vão trazer essa dimensão geral do direito da criança e do adolescente. E nós colocamos aí, né, em especial, o princípio da prioridade absoluta, que vai estar lá previsto na Constituição Federal e vai ser desenhado, delineado no próprio artigo 4º e parágrafo único do Estatuto. Né? Então, ele vai dar uma dimensão importante. É nesse processo da prioridade absoluta que a gente vai justamente estabelecer as responsabilidades do Estado, né, em relação a esse direito, que diz respeito da prioridade, né, que essa prioridade compreende esse conjunto de prioridades, né, em especial aquelas que dizem respeito à criação, à implementação de políticas públicas e, automaticamente, os recursos vinculados a ela. Né? Então, o próprio Estatuto, né, vai definir a responsabilidade, mas também vai desenhar a questão relativa ao financiamento, o recurso destinado a esta prioridade absoluta. Então, justamente quando a gente fala, a gente pensou aí as conferências do direito da criança, e uma delas, né, a conferência de 2012, tratava justamente, né, da questão da prioridade absoluta e falava, né, política pública sem recurso é discurso, ou seja, não tem como fazer política pública se não houver recurso público. E aí, justamente na prioridade, será que todos os governantes, até hoje, né, passados esses 30 anos, investem efetivamente, investem nas suas políticas públicas no âmbito dos municípios, estados, a própria União, levando em consideração a prioridade absoluta? Me parece que não, senão nós teríamos aí superado várias outras violações de direitos, com a qual eu vou também destacar aqui. E também levar em consideração outro princípio, que é o princípio do melhor interesse, né? Ou seja, o princípio do melhor interesse da criança, ele é justamente, né, a importância de levar em consideração aquelas questões relativas, né, que diz respeito à melhor proteção, o melhor cuidado, a melhor atenção em relação a crianças e adolescentes. Então, há um conjunto de princípios que a gente tem que começar a desenhar e pensar e refletir, produzir academicamente sobre isso, né? O princípio da participação, que me parece que ficou adormecido por muito tempo, né? Desde o Estatuto da Adolescente, né? Que a gente tem isso desenhado a partir da própria convenção, né? Mas o princípio da participação, ele vai efetivamente dar aí uma maior ênfase nos últimos anos, né? Quando a gente vai efetivamente estabelecer o Conanda vai emitir a resolução, a gente vai trabalhar isso efetivamente
nas conferências, nós vamos estabelecer regras de participação de crianças nos conselhos gestores, ou seja, a gente está engatinhando quando a gente fala de participação de crianças e adolescentes nos processos decisórios. Então, quando a gente fala de sujeito de direitos, nós estamos dizendo que esta criança e esse adolescente tem que participar do processo, porque diz respeito às questões relativas a elas mesmas, seja a participação no ambiente escolar, seja a participação na implementação de uma política pública, seja a participação nos diversos processos ao qual tratamos de crianças e adolescentes. Né? Então, a gente tem aí que começar a ouvi-las mais. E esse processo de participação, ele também se dá no contexto familiar. Né? Então, as famílias também têm que entender que romper com a ideia de coisificação da infância, da criança. Né? Então, a criança e adolescente devem participar do seu contexto familiar também. Né? Nesse processo, então, nós vamos ter o quê? Né? Entender que o direito da criança ele se dá a partir de uma dinâmica, né? De um sistema de garantias. Qual a gente trabalha com 3 perspectivas nesse sistema de garantias, né? Com um conjunto de políticas de atendimento, proteção e justiça. Não, né? Desvinculado todos eles, mas pensar justamente, né? Num sistema de garantias que se coloca articulado, né? No âmbito da política de atendimento, e aqui vou dar, né, a grande importância dos conselhos gestores de políticas públicas, que se dá a partir da Constituição, em especial, né? Tínhamos antes também, mas em especial, a partir da Constituição de 88, como uma Constituição democrática e participativa, que determina a criação de um conjunto, né? Vai estabelecer um conjunto de participação mais ativa. E aí, os conselhos de direitos da criança e adolescente, que vão surgir a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, antes do artigo 88, a obrigatoriedade da constituição dos conselhos nacionais, municipais, estaduais, em especial os municipais, que vão pensar as políticas públicas locais, aquelas crianças e adolescentes, e aí digo da importância, né, de pensar esses conselhos gestores, porque é ali que vai se gerenciar, se vai se deliberar um conjunto de políticas públicas de atendimento, de acordo com a realidade local de cada município. Né? A OAB tem um papel importante no âmbito dos conselhos gestores, né? A OAB como entidade, né, de classe, ela tem um papel fundamental de participar, né, nos conselhos gestores, em especial o Conselho de Direitos da Criança, porque então, a OAB também tem a Comissão dos Direitos da Criança. Então, esse processo é necessário para fazer o diálogo e o debate junto a esses conselhos na implementação de políticas públicas de cada município, né, daquilo que é necessário em termos de política de atendimento. Né? Inclusive, pensar o campo de recurso público no nosso município. Né? Por vezes, os municípios que têm valores significativos, nós aqui trago, né, se a gente levar em consideração os indicadores, né, que a Receita Federal nos traz em termos de imposto de renda que poderia, né, ser repassado aos fundos da infância e adolescência, os percentuais, né, qual as pessoas físicas e jurídicas podem doar para o fundo da infância, hoje o índice de arrecadação ele não chega aí, né, a 1% do valor do seu potencial. Né? Então, nós temos municípios que têm potencial arrecadatório significativo, de 5, 10, 15 milhões, né, e arrecadam 100, 200 mil, às vezes muito menos que isso, 10 mil reais apenas. Né? Então, pensar também esse processo de fortalecimento desses conselhos gestores e também a articulação desses conselhos gestores para captação do recurso, para implementação de política, porque também, não é, por vezes, não é apenas o recurso, mas é pensar qual é a política necessária para o meu município. Por isso, um dos princípios que é o princípio da municipalização, que é pensar as pessoas, né, no âmbito local, na sua realidade, porque eu não posso comparar um município de Santa Catarina, qualquer município, com municípios das comunidades ribeirinhas no Pará, por exemplo, lá que eu tive a oportunidade de visitá-los alguns. Então, cada município tem uma realidade distinta ou política pública necessária para esta realidade. Então, a gente precisa olhar para esses conselhos gestores de forma fortalecida, né? Porque é lá que se vai pensar e planejar a política pública. Né? Então, os conselhos de direitos são fundamentais. É ele que estrutura então, e desenha as políticas públicas nos seus municípios, certo? Articulado, lógico, com aquelas de ordem, né, gerais, como as políticas de educação, de saúde e assistência, e as
políticas complementares também vinculadas a entidades que vão atuar diretamente com crianças e adolescentes, certo? Uma outra questão relativa a dentro desse sistema de garantias, a qual a gente divide as políticas de atendimento via Conselho Gestor de Direito da Criança, né, Conselho de Direitos, são os conselhos tutelares que vão atuar diretamente na política de proteção. Ou seja, nós temos aí mais de 5 municípios, né, o Conselho Tutelar, ele é instituído justamente com o Estatuto da Criança e Adolescente, só que o Conselho Tutelar foi uma estrutura que foi desenhada ao longo desses 30 anos e não está pronta, não está constituída ainda, né? Só para você ter uma ideia, em Santa Catarina, né, em Santa Catarina, nós temos, né, os conselhos tutelares, eles foram instituídos nos anos 2000 via ação civil pública, né? Porque, veja só, mesmo que o Estatuto determinasse que em cada município deveria ter pelo menos um conselho tutelar, ao menos um conselho tutelar, em Santa Catarina, lá em 98, 99, quando o Centro Operacional da Infância fez um levantamento, né, mais de 100 municípios não tinham conselho tutelar nos municípios catarinenses. Né? E não é a realidade só de Santa Catarina, era a realidade de vários municípios brasileiros. Então a gente precisava desenhar, né, a gente precisava determinar que os municípios cumprissem com uma regra que determinava o estatuto. Não é uma opção do gestor público implementar, né, ou criar ou não criar o Estatuto da Criança e Adolescente, desculpa, o Conselho Tutelar. Era uma obrigatoriedade, o Estatuto determinava que cada município tivesse pelo menos um Conselho Tutelar. Então, foi uma briga, então levamos 10 anos em Santa Catarina para tratar do Conselho Tutelar. Né? E aí, assim, em 2000, então, Santa Catarina passa a ter Conselho Tutelar em todos os municípios. Depois tem todo um conflito que é cada conselho ser constituído por 5 membros, assim, nós tínhamos municípios com 2, com 3 conselheiros, então, assim, foi todo um processo, inclusive desde a remuneração, as primeiras estruturas desenhadas para o Conselho Tutelar era sobre eventual remuneração, apenas na alteração da lei em 2012, que a gente passa a estabelecer obrigatoriedade quanto à remuneração a este cargo de Conselho Tutelar. De algum modo, também, pensar, né, além da remuneração, hoje estabelecer toda a parte que nos diz respeito, né, as atribuições, várias atribuições, né, a qual exerce o Conselho Tutelar que não ou que é demandada a ele, a qual não tem a atribuição de fazê-lo. Daria uma outra live aqui para a gente falar apenas de Conselho Tutelar, né, que é um dos temas que eu sou apaixonado também, pesquiso, estudei no mestrado de uma dissertação sobre Conselho Tutelar, é um desafio, né, é algo muito importante, né, que se coloca no âmbito do sistema de garantia de direitos. Então, a gente tem desafios à frente ainda. Lógico que avançamos, né? Lógico, avançamos muito, mas temos desafios. O próprio sistema de justiça, né? Então, nesse viés do sistema de garantia, nessa tríade, né? Na política de atendimento, proteção e de justiça, nós temos que ter um sistema de justiça que efetivamente compreenda o direito da criança e adolescente. Não apenas o estatuto, mas um conjunto de regras, normativas, diretrizes, que dizem respeito ao direito da criança e do adolescente. Nós não podemos mais ter juízes e promotores ainda atuando, né, com o Código de Menores. Né? Já superamos a altura desse paradigma, ao menos no âmbito normativo. A gente precisa superar essa dimensão, né, na prática da atuação do sistema de justiça. Né? Então a gente precisa, sim, ter essa mudança radical em relação à atuação de um conjunto de profissionais, aí não diz respeito tanto do sistema de justiça, mas também nas outras áreas que ainda tem por atuação em sua mente uma perspectiva menorista e não de uma dimensão de proteção integral. Então, a partir dessa perspectiva de um sistema de garantias, eu trouxe algumas informações, alguns dados, para que a gente possa repetir, debater, e vocês possam perguntar depois, né, no tempo que a gente possa dialogar. Então, será que esses 30 anos avançamos? É lógico. Todo o avanço no âmbito da obrigação dos conselhos tutelares em todos os municípios, da qualificação das normativas que vieram posterior a complementar, de um conjunto de políticas públicas que foram instituídas como educação, saúde e assistência social, mas ainda assim nós temos aí um conjunto de violações de direitos. Lógico,
estatuto ele não ia de um ano para o outro, né? Excluir todo um tempo de violações de direito, uma lógica, né? Menorista, toda uma lógica pautada na violência contra a criança. Mas ainda permeiam, e que nos assustam são os altos indicadores de violações de direitos. Então, quando a gente pega os dados do Ministério da Saúde sobre abuso sexual contra a criança, só no ano passado, o Ministério da Saúde, não estou dizendo os outros órgãos que fazem notificação, aqueles casos de subnotificação, registrou 17 mil casos de abuso sexual contra a criança. A gente sabe que os indicadores já nos levam a isso, né? Que os abusos sexuais não acontecem por pessoas estranhas à criança, mas com quem ela tem uma aproximação, os padrastos, um tio, alguém próximo a ela, ou seja, não é alguém distante a ela, na maioria dos casos, né? Então, esse é um tema complexo, quando a gente fala de violência e abuso sexual contra a criança. Outra perspectiva diz respeito ao trabalho infantil. Nós avançamos aí aqui nesse ponto, né, que é um estudo também na minha tese de doutorado, nós avançamos radicalmente, né, nós tínhamos lá no início da década de 90, ou seja, logo após o Estatuto da Criança e Adolescente, 9,5 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Hoje, temos aí aproximadamente 2,4 milhões, né, 2,7 milhões, ou seja, é alto, nós reduzimos drasticamente, né? Nós entendemos que esse processo da implementação das políticas públicas ao qual vigoraram, como o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, na sua primeira versão, lá, né, no final dos anos da década de 90, todo um sistema único de assistência social que deu conta de atender, mas nós temos 2,4 milhões. Né? É preciso superar esses indicadores também. É preciso pensar outras práticas, outras metodologias, outras ações de intervenção para a redução desses indicadores. Não foi só o Estatuto que trouxe essas mudanças. Trouxeram as mudanças porque o Brasil ratificou a Convenção 138 da OIT, a 182 também da OIT, sobre as piores formas de trabalho. Contudo, ainda nós temos, né, a gente teria aí, né, o caso das autorizações, né, alguns casos de autorização judicial para o trabalho, apesar da legislação ser clara, né, ser clara em relação à proibição do trabalho. Então, ou seja, lá no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, deixou bem claro, né, com relação, né, ao trabalho, à proibição do trabalho. Então, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, ressalvada da condição de aprendizagem. Ou seja, né, vamos pensar, né, qual etapa, ou qual caminho, ou qual possibilidade foi concedida a um juiz do trabalho, né, o juiz, né, comum, para que ele concedesse uma autorização. Não há previsão, né? Então, a gente precisa superar esses processos no campo do sistema de justiça, né? Vejamos, né? Então, esse é um dos temas complexos também da perspectiva do trabalho infantil, né? A gente precisa conversar e dialogar sobre isso, né? O tema é um tema importante e desafiador, porque aqueles casos mais graves, aquelas situações a gente veio reduzindo, porque diz respeito a várias situações, que é a pobreza, as questões econômicas, culturais, que vão permear os mitos do trabalho infantil, né? Então, esse é um tema que a gente precisa avançar no âmbito do trabalho, né? Então, é um tema importante também no diálogo para reflexão. Outras questões relativas a isso, né, além do trabalho infantil, né, diz respeito à escolarização, à educação. Nós também avançamos significativamente na obrigatoriedade, né, nós tínhamos só a obrigatoriedade do ensino fundamental, né, do primeiro ao 8º ano, depois acrescentamos mais um ano, depois passou a obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade, ou seja, a educação infantil na modalidade de pré-escola, e o ensino médio, né. Então, ampliamos o tempo de escolarização de nossas crianças e adolescentes. Contudo, ainda 1,7 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Várias são as situações que a gente precisa também pensar nisso, né? Porque também, quando a gente fala da questão relativa à educação, a gente está falando, né, não apenas relativa a oferta da escola em si, né? Diz respeito ao deslocamento, à alimentação dessa criança, desse adolescente.
E quando a gente desenhou, tive aí a oportunidade de visitar alguns municípios do Brasil, né? Quando a gente desenhou um sistema de centralização das escolas especiais nos municípios de pequeno porte, a gente inverteu alguns processos, né? Nós temos as crianças da área rural, para que elas fiquem 2 horas dentro de um ônibus para chegar na escola e depois mais 2 horas para retornar para suas casas, né? Ou seja, ela fica mais tempo dentro do ônibus escolar do que na própria escola. Então, a gente precisa, né, também pensar que modelo é esse de educação ao qual temos, né? E o que fornecemos, que educação, que escolarização, que escola é essa que temos também para nossas crianças e adolescentes. Então, que modelo, né, é esse? Será que ele ainda é adequado para o século XXI? Né? Então, qual é o modelo que a gente precisa desenhar e estruturar no âmbito da educação, né? E aí, né, nós temos aí, na atuação, vários municípios sendo condenados em relação à responsabilização da educação infantil. Nós praticamente não temos tantas violações no âmbito da educação básica, né, do primeiro ao 9º ano ali. As maiores violações, no âmbito da educação, elas se colocam no ensino médio, né, que tem a maior resistência aí, né, e também na ausência de vaga na modalidade de creche, porque isso é uma briga gigante, né? Até pouco tempo a creche era vinculada à assistência social, porque se entendia a creche como como assistência, né, e não como educação. Quando foi reestruturado esse processo, em que, então, educação se faz sim, a criança aprende, tem que ter um pedagogo, tem que ter um profissional, não é um cuidador, tem que ter um profissional de pedagogia, que acompanha e atende a criança naquela faixa etária, né, 0 aos 3 anos, né, então, preciso sim estabelecer isso como educação. Mas os municípios não se adequaram, hoje a gente tem filas aí, né, nos municípios para atendimento integral, o atendimento aí a essas crianças nessa faixa etária. Então, a educação infantil na modalidade de creche é o maior desafio quando a gente fala de educação para crianças e adolescentes. Outro ponto ao qual eu trago para a gente refletir diz respeito à questão do acolhimento, né? Do antigo abrigo, agora os acolhimentos institucionais, ou seja, esse sim tem uma história muito perversa, né? Porque vem desde a construção da roda dos postos, vinculadas às Santas Casas, até hoje, né, ainda, né, nos modelos depois dos orfanatos, depois dos abrigos, agora os acolhimentos institucionais, com as suas mudanças, além de nomenclatura, as suas mudanças também no atendimento, né? Então, a gente mudou radicalmente o sistema de atendimento, quando trata especificamente nas questões relativas ao acolhimento de criança e adolescente, estruturando um outro sistema, que é o acolhimento familiar também, que o Estatuto vai desenhar e vai contribuir, vai aprimorar essa modalidade, né, essas formas de acolhimento. Contudo, né, quando tratamos disso, a gente tem que levar em consideração algumas discussões, né? Uma é o percentual altíssimo, né, de suspensão do poder familiar, né? Nós temos 34 mil crianças e adolescentes em instituição de acolhimento, né? 5 mil crianças estão habilitadas para adoção, certo? Há um estudo, acho que é um dos estudos mais profundos que se teve aí, foi da Eneide Castanha, nos anos 2007, e ela vai fazer um estudo fantástico em relação à pesquisa com crianças e adolescentes que estavam acolhidos, e um dado que ela traz que é bem relevante, né, em relação aos motivos que levam ao acolhimento, muitos dos indicadores que permeavam diz respeito à condição econômica da família. Ou seja, mas mesmo que o Estatuto fale, né, professor, o Estatuto não trata especificamente que é proibido suspender o poder familiar em relação às condições, a pobreza não é motivo para suspender ou destruir do poder familiar. É que fatores que levam, né, as condições econômicas? Porque a gente não está falando diretamente, não vai sair aí na decisão do juiz ou a destruição do poder familiar em relação à condição econômica, a pobreza da família, né? Mas um conjunto de necessidades a qual a família passa, né? O mais comum encontrar, inclusive, é a palavra negligência. Então, a negligência pode ser umas questões econômicas, por questões, né, de alimentação,
por uma negligência em relação a, né, a não frequência à escola, mas tudo isso também está atrelado às questões econômicas dessa família, né? Então, esse é um dos indicadores. A gente tem falado que a descrição do poder familiar, a suspensão, né, não é a melhor alternativa, mas para isso também precisamos garantir um conjunto de políticas públicas que deem conta para que as famílias possam atender, né, as necessidades, né, possam ser atendidas para as suas necessidades, né. Então, por quê? Porque a gente trata diretamente das questões de uma preocupação em relação às questões relativas à suspensão especial no que tange às destituições do poder familiar. 60% dessas crianças e adolescentes que estão acolhidos, né, tem mais de 10 anos de idade. O percentual, a possibilidade, a chance, né, de adoção a partir dos 10 anos de idade é baixíssimo. Os indicadores nos mostram, né, são baixíssimos. Então, o Estado implica, né, numa ação de fazer, que é destruir o poder familiar, e esse mesmo Estado não vai garantir. Não há uma garantia que ele possa, né, ser adotado por uma outra família, ter uma outra oportunidade em outra família, né? Então, esse é um grande desafio. Se o Estado vai te tirar, né, vai destruir o poder do poder familiar, quais são as possibilidades e caminhos que nós temos para garantir o direito à convivência familiar e comunitária dessas crianças, desses adolescentes que estão institucionalizados, né? A gente tem alteração, a gente tem mudado significativamente a legislação, tem aprimorado a legislação, mas também é um campo de desafio em relação a esse ponto, né? Além desse dado, a gente poderia aí trazer vários outros dados, eu não quero ser, né, o agente negativo aqui dos pontos, aqui a gente avançou significativamente em relação a todos os pontos relativos à questão da infância, mas precisamos pensar quais políticas públicas precisam ser aprimoradas, né? Quais os caminhos e quais são os desafios, então, para frente, que temos à frente para pensar isso, né? Uma delas é a partir do olhar das próprias universidades, né? Ou seja, as universidades têm papel fundamental nesse processo. Uma né, levar esse conteúdo de direito da criança e adolescente não apenas para os acadêmicos do curso de direito, mas para os estudantes de psicologia, medicina, educação, todas as áreas têm que conhecer o direito da criança e do adolescente. Então, as universidades têm um papel importante. Tem um papel importante de produzir conhecimento, produzir pesquisas, né? Então, é fundamental que se produza mais, se publique mais sobre isso, porque ainda, por mais que tenhamos 30 anos de história, é preciso que essa legislação seja melhor desenhada, explicada, fundamentada, aprimorada, para que juízes, promotores, profissionais, né, advogados, professores, psicólogos possam fazer uma atuação correta, coerente com a lógica dos princípios dos direitos da criança e do adolescente, né? Também precisamos pensar o como fazer. Não podemos ter políticas públicas produzidas e desenhadas, né, por governante, né? Então, as políticas públicas precisam ser pensadas, né, política de Estado, ou seja, né, o Estado tem que pensar a política pública. Por isso que a gente tem trabalhado e tem atuado aí nos planos decenais, ou seja, planejamento de políticas públicas para 10 anos, porque independente do governante que passe por ali, ele tem uma obrigação em relação àquele tema, né? A gente não tem mais, né, que pensar política pública a partir daquele governo, porque aquela foi construída por mim ou por aquele outro governante. Então, isso é justamente que a gente precisa romper. Temos que ter política de Estado para garantir, né, o direito da criança e do adolescente, né? Incorporar a dimensão, né, da produção integral nessas políticas de atendimento, né? Nas políticas de proteção, nas políticas de justiça. Vejam só, né? A gente, quando eu falava para vocês em relação às questões do acolhimento emocional, a grande maioria das instituições de acolhimento, né, elas ainda são entidades não governamentais. Ou seja, não que não possa fazer, lógico que possa fazer, né? Mas ela não pode ficar à mercê do repasse, dos mínimos repasses dos municípios para a manutenção dessas instituições. Por isso que a gente fala que tem que ter política pública séria, né, para atender essas demandas, né? E aí, nesses desafios desses 30 anos, né, a gente precisa, então, como falei, implementar todos esses processos no que
dizem respeito à política pública, mas também o mais importante é compreender o sistema de garantia de direitos. Eu preciso compreender, né, as políticas de atendimento, e aí essa política entenda e compreenda o direito da criança, essa política de proteção e essa política de justiça. Eu tenho que ter os profissionais que atuam lá na ponta, no atendimento direto contra o adolescente, aqueles que vão, né, proteger esses direitos de crianças e adolescentes, e aqueles que vão atuar no sistema de justiça, todos eles conheçam efetivamente quando falamos de uma legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas outras legislações que complementam e compreendem toda uma perspectiva principiológica do direito da criança. E aí, né, aproveito, né, esse tempo para que a gente possa, né, também debater aqui, né, deixar um tempo para que a gente possa conversar no debate. E a Covid-19, a pandemia, implicou o quê? Que implicou efetivamente essa pandemia quando falamos de direitos de criança e adolescente? O que nos assustou, né, a Covid-19 foi demonstrou justamente como somos perversos com nossas crianças e adolescentes. Como não sabemos cuidar de nossas crianças e adolescentes. A pandemia mostrou, né, o aumento do índice de violência contra crianças no espaço doméstico. A pandemia mostrou, né, os desafios que temos em relação à escolarização de crianças e adolescentes. A pandemia mostrou que crianças e adolescentes precisam ser reconhecidas ainda, e todos devem lutar e batalhar por esse direito. A pandemia mostrou como precisamos dialogar sobre temas de crianças e adolescentes. Não superamos todas as violências e violações. E a pandemia mostrou justamente aqueles casos em que não nos apareciam diretamente, né? Então, os dados vão justamente apontar isso, que essas violências, né, pais que não conseguem conviver com seus filhos no espaço doméstico, sejam famílias ricas ou famílias pobres, em que a criança, lógico, passava o dia inteiro na escola, nas atividades complementares, os pais só vinham à noite, e quando passa a ter que conviver 24 horas com crianças, e às vezes numa própria live, né, tá lá fazendo a live, e a criança passa por detrás, acompanha, então não sabe conviver com a criança no espaço doméstico. Que caminho chegamos a esse, a qual não sabemos conviver com nossos filhos? Assustado, e essa pandemia mostrou essas perversidades, né? Então, queria deixar, né, aberto para que todos e todas pudessem fazer algumas colocações, a gente pudesse debater, também a lógica é que eu trouxesse algumas falas, e aí a gente possa debater um pouquinho aqui. Quero agradecer novamente a todos e todas, e pedir desculpa mais uma vez pelo áudio, né, mas é importante que a gente conseguiu conversar um pouquinho, e aí me coloco à disposição para outras questões relativas ao tema. Professor, agradecendo imensamente, né, porque foi uma explanação, assim, maravilhosa que dá toda essa amplitude para nós, né, dessa evolução e a necessidade da evolução do direito da criança e do adolescente, e que muito nos chama a refletir nesse momento, e que a gente entende ainda que muito tem que evoluir, como a gente estava conversando antes, né, de entrarmos aqui na nossa conversa, na live, é algo que a gente tem que perceber a efetividade também, embora a gente já tenha a lei, né, específica que manda, enfim, que determina que o Estado crie condição. Infelizmente, a gente percebe no dia a dia da advocacia que muito disso ainda tá muito longe do que se precisa, né? Agora, em termos de pandemia que o professor trouxe, eu até gostaria de fazer uma colocação, porque dentro do judiciário, infelizmente, nós temos, né, uma situação, fato, do volume imenso das demandas que são trazidas para o judiciário. Então, a gente já tem dificuldade, inclusive, de ler em que se coloca na peça, né? E em muitos casos do direito de família, no que trata a questão da violência doméstica, sendo uma situação no caráter mais íntimo, né, fica dentro das paredes ali da casa, muitas vezes essa criança tem que ser ouvida, ela precisa ser ouvida, e o que a gente, como advogado, fica sofrido, né, muitas vezes é que nós conseguimos ouvir essa criança, nós não conseguimos fazer com que o juiz ouça, porque existe uma questão de que menor de 12 anos tem que ter um cuidado, tem que ter um profissional,
porém a estrutura não dá celeridade e não dá condição para isso. E aí, sendo que a criança que consegue muitas vezes dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, porque um pai ou uma mãe violenta. E nós já temos casos, e não são poucos, onde muitas vezes a guarda fica com aquele que é o agressor. Né? E isso é extremamente preocupante. E quando se vai tentar utilizar a rede, né, que seria o conselho, que seria talvez a delegacia especializada, a gente não encontra esse apoio. E principalmente agora, em pandemia. Uhum. A gente escuta, os pais têm que ter bom senso. Mas que bom senso a gente encontra numa família onde tem violência doméstica? Né? Eu gostaria que o professor pudesse fazer alguma consideração a respeito. Para você ter, né? Olha só, a gente implementou a legislação que fala da escuta qualificada e do depoimento especial, né? No entanto, ninguém sabe como fazer ainda. Entendeu? Efetivamente, esse é o desafio à frente dos próximos anos, né? A lei, ela demorou, inclusive, até entrar em vigor, mas já está em vigor, mas, no entanto, não foi estruturado o próprio sistema que vai fazer, né? A escuta qualificada e a estrutura para o depoimento especial, né? Então, quem vai fazer, como vai fazer, no âmbito do município, se o processo é para produção de prova, não é produção de prova. Então, esse é o desafio também que se tem, né? Nós temos um sistema de garantias, né, no âmbito administrativo, que o papel dele é ouvir ali a criança, as situações, né, que no contexto ao qual sofreu as violações de direitos, mas o processo é justamente para atuação, para que a gente rompa também com o modelo ao qual estava desenhado e que a criança tinha que falar várias vezes as violências sofridas. Por vezes ela falava no conselho tutelar, falava para assistente social, depois para psicóloga, depois na delegacia, aí voltava em primeira audiência, depois na segunda audiência, depois voltava para o acompanhamento psicológico, aí voltava, ela falava às vezes 5, 6 vezes a violência sofrida. Isso impacta diretamente no acompanhamento psicológico dessa criança, né? Então, a gente precisa, talvez, né, na perspectiva da legislação, e aí você fala uma questão importante, será que o sistema de justiça está preparado também para atuar nesse sentido? As delegacias estão estruturadas para depoimento especial? O próprio sistema de garantias, né? Ou seja, as instituições de assistência social, da saúde, da educação, os professores estão preparados para ouvir quando uma criança fala que foi abusada sexualmente? A gente vai precisar um processo agora, né, de formação, e de formação séria. Tão séria, né, porque diz respeito a uma criança, pode sim, a qualquer momento, falar com o professor, e como ele catalisa essa informação, como ele recebe essa informação, para quem ele repassa essa informação. Então, quando a gente fala da criança, é preciso esse processo, é preciso a gente pensar justamente, né, o redesenho da estruturação quando falamos de violência e abuso sexual contra a criança, né? E aí também pensar justamente, outro tema, né, Eliane, que falava é assim, bom, o Estatuto há muito tempo já falava, né, do afastamento do agressor da casa, né, do espaço da casa, né? Tá lá o artigo 130 do Estatuto há bastante tempo, mas isso é um desafio. Como é difícil conseguir esse processo de afastamento. Geralmente é a criança que é afastada do espaço doméstico, né, da situação da violência, né? Eu acho, professor, que quanto a isso, nós temos muito ainda dentro do judiciário. Eu não vejo assim como sendo tão difícil algumas questões. Basta que se coloque para os juízes, né? Claro, aqui nós temos poucas varas especializadas, né? Geralmente a gente tem uma vara que trata de vários assuntos, mas os magistrados têm que passar por cursos, enfim, constante, para poder se atualizar do tema, né? Porque uma vez, numa demanda minha, eu estava conversando com uma perita que trabalha no judiciário, e ela estava me falando, a gente estava conversando sobre a dificuldade de se fazer entender, às vezes, pelo magistrado, e ela estava dizendo que, inclusive, o magistrado, às vezes, não dá conta das próprias demandas, porque, às vezes, ele se identifica, né, com o caso em si. Então, a gente tem aí uma questão bem, bem complicada que se teria que buscar vários pontos, né, para se
resolver. Aqui a gente está abrindo para perguntas, né, professor? Então, vamos selecionar algumas. A gente aqui tem algumas aqui no chat. Doutora Eliane, tudo bem? Eu queria fazer só uma pergunta ao professor. Assim, princípio, comentário, né? Que tem essa questão da violência, mas até alguém no chat lembra muito bem, assim, das falsas memórias, né? Então, tem a questão da alienação parental, que a gente vê muito, assim, alguns guardiões, né? Pai ou mãe, ou até avós, por exemplo, que tentam denegrir a imagem do outro para que a criança não tenha um convívio, né? Então, acaba implementando falsas memórias, que a criança acaba acreditando que realmente sofreu algum abuso, alguma violência. Então, deve existir esse trabalho multidisciplinar, né, com outros profissionais da psicologia, serviço social, para que verifique se realmente houve essa violência. Eu já vi casos, já tive assim, casos também com um advogado, de que realmente existia aquela alienação parental muito forte e o judiciário estava muito despreparado, né, para verificar se realmente houve ou não violência. E a gente tem o artigo 699 do CPC, que traz, né, que nas questões de alienação parental, as audiências devem ser assistidas também por um profissional especializado, mas não indica que profissional seria esse, né? Se é um psicólogo, um psiquiatra, alguém da área de serviço social, né? E aí eu pergunto, em uma audiência, né, esse profissional especializado, ele vai conseguir aferir se existe ou não alienação parental? Não é muito difícil disso acontecer, não seria mais prudente, né? Na questão de políticas públicas nessa área, né? Colocar a criança não em abrigo, eu digo assim, a família em si, envolver em um processo, né, de estudo para saber se existe ou não alienação parental. Que assim, né, Benício, a gente não precisaria nem tratar tanto desse tema, porque os adultos, quando a gente chega na nossa fase adulta, pressupõe que nós já temos um conhecimento suficiente. Se não é possível conviver com a companheira, com o companheiro, as pessoas vão reconstruir suas vidas com outras pessoas. Mas o que nós colocamos? Nós colocamos todas as violências para cima, né, sobre a responsabilidade da criança, toda a dor, todo o suporte sobre ela, né? Olha, nós temos capacidade, de, enquanto adultos, não conseguimos resolver uma questão básica, que é, né, não dá mais, não é mais possível conviver conjuntamente. Mas isso pode ser, né, pode se reconstruir a vida. Então a gente começa a colocar a criança numa condição que é uma condição de violência. Então, assim, esses pais precisam de acompanhamento psicológico primeiro, né? Essas pessoas precisariam de acompanhamento, de um atendimento especializado para que chegasse ao processo judicial e fosse, então, separação de corpos, né? Assim, ou seja, a gente está justamente tratando, quando a gente trata disso, né, um dos princípios inerentes ao direito da criança é o princípio da desjudicialização, né? Então, evitar que a criança frequente o sistema de justiça, mas às vezes é necessário justamente por situações como essas. Se os adultos fossem adultos efetivamente, nós não teríamos situações como essas aí, como tu mesmo coloca, que é diariamente, né, tá no sistema da justiça, né? Então, já tem aí um próprio Unicef, né, já tem levantado discussões sobre alienação parental, mas digo a você, né, então a gente precisa educar os adultos primeiro, para isso, precisa educar os adultos. Doutora Melissa, tem alguma pergunta ali para fazer, doutora? Então, eu vou fazer as perguntas do chat. No chat, então, a gente tem uma da doutora Ariane, inclusive, que ela pergunta: quando vemos matérias sobre os assédios nas escolas, ficou claro que muitas crianças só se percebem vítimas de assédio quando se tornam adultos. Se a educação sexual não é bem recebida pela política de educação atual, como podemos buscar orientar essas crianças? Bom, justamente essa é da grande importância, né? E a gente tem visto cada vez mais, né, a necessidade de retirar esse conteúdo e como é tão importante esse conteúdo no ambiente escolar. A criança precisa saber, né? A questão da educação sexual, ela é fundamental, porque ela precisa saber o que ela está passando com ela também, né? Lógico que vão ter etapas das fases da criança que ela vai ter conhecimento, ampliando o conhecimento sobre a questão da educação sexual, né? É importantíssimo, porque por vezes não se fala desse tema no espaço doméstico, e aí qual é o momento, quando vai se falar sobre o tema? Então, a escola tem um papel fundamental, né? Tem sim um papel fundamental para discutir esse tema,
em outros espaços de convivência com criança e adolescente, em outras atividades que ela faça, tem que falar desse tema, tem que discutir gênero também, tem que discutir, né, assim, quantas meninas, né, quantas vezes, né, nas escolas, e a gente levou isso ao longo da história, né, das atividades com meninas, atividades com meninos, na separação. Então, ou seja, a escola tem um papel fundamental justamente para debater as discussões de gênero, para discutir essas questões das relações sexuais, né, e hoje é um dia muito triste, assim, para mim, porque uma orientanda minha veio a óbito porque o marido não soube superar, o ex-companheiro não soube superar, né, a separação e matou e se suicidou, né. Então, é muito triste quando quando cotidianamente mulheres são vítimas de violência doméstica, né, e chegam a situações como feminicídio, porque justamente nós não conversamos sobre isso. Nós escondemos uma questão que é seríssima, né? E vocês que atuam na promoção da família sabem muito bem como isso é perverso. Muito pior quando se politiza, né, a questão da educação, né, doutor? Então, exatamente. Aí vai para um direcionamento outro, né, que não é de interesse, realmente não é de interesse nenhum. Exatamente. Posso ler uma pergunta aqui? Sim. A Eduarda de Souza Mendes, que também é do nosso chat. Boa noite. Tendo em vista o contido nos artigos 136, inciso 1, do ECA, e mais alguns ela coloca ali, o Conselho Tutelar pode promover a entrega de uma criança cuja guarda é disputada pelos pais apenas à mãe, mediante termo de compromisso, mediante responsabilidade? Ela está perguntando. E pode fazer isto para uma das avós ou junto à terceira pessoa que detém apenas a guarda de fato da criança? Tá. Bom, como pode proceder o conselho, né? Perfeito. Essa é uma das questões bem importantes em relação ao termo de responsabilidade que aparece lá no Estatuto da Criança e Adolescente, se o Conselho Tutelar pode retirar a criança da família. Olha, a gente sabe que no âmbito do direito, né, não existe a possibilidade, o Conselho Tutelar é um órgão administrativo, né, ele não tem competências para suspender e destruir o poder familiar. Automaticamente, né, o Estatuto, quando ele fala do termo de responsabilidade, que é o termo de entrega, é aquela situação em que foi encontrada uma criança, né, e os pais estão ali e você vai entregar a criança para os pais. Você não pode, o termo de entrega ele não significa guarda, né? Ele não tem o mesmo significado e não vai ter o mesmo significado com a guarda, né? A guarda judicial, ou seja, o termo de entrega é só um termo de responsabilidade só para dizer que a criança, o Conselho Tutelar deixou aquela criança com a mãe ou com o pai. Inclusive, ele não pode deixar com terceiros, né? Não tem competência para deixar com terceiros. Porque, ou se deixar com terceiros, a mãe pode ir lá buscar, porque ela continua sobre a guarda. Ela é filha aquela criança tem a guarda, né? Então, ela tem poder familiar sobre aquela criança. Então, ou seja, né, nada poderia retirar aquele direito dela enquanto mãe, a não ser que for uma decisão judicial que vai suspender ou destruir do poder familiar. O Conselho Tutelar não tem essa competência. Mas essa discussão é bem importante quando se traz, porque ele é o cotidiano. Muitos conselheiros tutelares fazem isso. No Brasil inteiro, né? A gente tem debatido justamente isso. O termo de entrega não é guarda. Aí o que confunde a cabeça dos avós, quando entrega para uma avó, para uma tia, não, eu tenho a guarda porque o Conselho Tutelar me deu. Aí eu mostro o termo, né? O termo de responsabilidade. E aí você cria um outro conflito na relação familiar. O termo de responsabilidade é um documento administrativo interno do Conselho Tutelar apenas, né? Não tem esse âmbito. Tem esse poder, né? Uhum. Alguma outra pergunta aí, doutores? Tem mais uma ainda no chat ali, do Josué Souza Correia. O que as equipes de acompanhamento familiar podem fazer quando o processo de destituição é arquivado pelo judiciário e a família continua negligenciando extremamente os direitos dessas crianças e adolescentes? Então, é que assim, né, quando a gente fala de violência e as questões relativas à destituição, e aí eu acompanhei, assim, alguns casos muito emblemáticos, né, de colegas e tal, e que a criança ficou 6 anos sofrendo a violência, suspendia, voltava para casa, ficava 3, 4 meses no acolhimento, voltava, a mãe não batia mais, os pais não batiam mais, depois voltava para o acolhimento porque sofreu violência 4 ou 5 anos, 3 meses depois. A gente não tem uma regra, dizer, bater 5 vezes é destruir o poder familiar, bater 10 vezes, não existe uma regra do limite mínimo e máximo. Qual é o tempo, né?
quantas vezes, quantas violências para destruir, quantas violências para suspender o poder familiar, né? E às vezes a gente peca por não... né? O judiciário às vezes peca justamente pela demora, certo? Então, teve um dos casos que a gente acompanhou, que justamente foi uma situação de um menino que sofria violência. Não era sempre, né? A mãe, quando tinha aí, né, em alguns momentos, ela batia gravemente no filho, era suspendia o poder familiar, depois voltava, ficava acolhida, voltava com a mãe passava 1 ano bem, mas 1 ano seguinte, a criança passou 6 anos nessa situação. E nessa comarca, passaram 7 juízes. Cada juiz que chegava na comarca, não, vamos tentar mais uma vez. Não, a outro juiz, não, vamos tentar mais uma vez. E passaram 6 anos. Esse menino agora está com 10 anos. Se destituir o poder familiar dele agora, nesse caso, né, destituição do poder familiar, nessa idade, ele era um menino negro, tinha uma deficiência, a possibilidade de adoção é 0. O que aconteceu que a gente esperou 6 anos para fazer isso? Vai fazer agora, efetivamente? Então, é lógico que a gente tem que entender a complexidade daquela família, né? Tem que entender qual a complexidade, possibilitar, porque muitas vezes a suspensão e a destituição do poder familiar, nós não damos todas as alternativas para que aqueles pais possam, né, educar e permanecer com seus filhos sem violência, mas nas situações que o judiciário arquiva um processo de destituição e continua a violência, novamente a gente tem que reabrir, né? A gente tem que justamente, seja o Conselho Tutelar, seja os outros órgãos, né, que atendem diretamente crianças e adolescentes, tem que reabrir, não há como, né? E aí justamente mostrar para aquele juiz que arquivou o processo do erro, dos equívocos dele, né? Dos equívocos qual foram apontados que permitiu que ele arquivasse o processo, né? Professor, nessa questão já pegando, né, o gancho da adoção, tem uma questão que nós trouxemos aí antes, até para discussão na nossa comissão, sobre as crianças que são colocadas em lares acolhedores. Aqueles programas, pessoas que se cadastram, né, que recebem essas crianças enquanto ainda estão passando por esse processo de análise da família, se pede poder familiar ou não, né? Chegou para nós alguns casos onde a própria família acolhedora, que aí ela pode ficar, às vezes, com a criança por um longo tempo, anos com essa criança, né, sob a sua guarda temporária, que formou uma relação sentimental, um vínculo com essa criança forte, e que formulou pedido de adoção, e que foi negado pelo juiz, inclusive da próprio Ministério Público, né? E nós tivemos casos, inclusive, que a criança foi devolvida para o abrigo, tirada dessa família para o abrigo. Aí eu me pergunto, doutor, onde fica a proteção integral e o melhor interesse da criança numa situação dessas, onde a criança, por conta de atender uma demanda de uma fila, de um sistema que é extremamente falho, que não atende à necessidade, dados aí já trazidos pelo professor ainda há pouco, né, um monte de criança que tem para ser adotada, tem muita gente querendo adotar, e essa fila é extremamente demorada. Então, onde está o melhor interesse da criança nesse sentido? O cuidado com ela. Eliane, é uma excelente pergunta essa tua, né? Eu orientei uma dissertação de mestrado, a Gláucia, né, fez uma belíssima dissertação, né, sobre o tema, e justamente sobre esse processo. A gente analisou as leis municipais que instituíam a família acolhedora, né? Porque o estatuto, aí pensar, né, as alterações que a gente faz às vezes no âmbito nacional é falha, porque o estatuto trouxe a modalidade de acolhimento familiar, mas não delineou nenhuma regra geral, não estabeleceu regras específicas para essas perspectivas do acolhimento, da modalidade de acolhimento familiar. Coube a lei municipal, então, estruturar melhor, né, do município. Nós temos municípios que a família acolhedora são só por algumas semanas, uma semana só, ou as situações emergenciais, e outras que, inclusive, usam a mesma previsão
dos 18 meses ali, né, do estatuto em relação ao acolhimento institucional. Ou seja, como não ter vínculo quando você fica com uma criança por 1 ano e meio com você, ou até 2 anos, porque dependendo da lei municipal ali, pode ser que fique mais tempo, né? Como não ter vínculo com essa criança? Lógico que a gente vai ter vínculo, e aí alguns debates que se coloca, né? Lógico, no acolhimento social também vai ter vínculo, mas quando a gente fala justamente no acolhimento familiar, que é aquela casa, é a casa da pessoa, é o vínculo, é a cama, é o dia a dia do almoço, do ir na escola e vai para a escola, e você cria aquela relação. Esse é o erro da modalidade ao meu ver, né, quanto pesquisador. Esse é o erro da modalidade de acolhimento familiar quando estabelece a longo prazo. Quando estabelece longo prazo, porque a lei proíbe que eles possam adotar. Né? A lei proibiu isso por um motivo, para que ninguém burlasse a fila, né, da adoção, né? Ou seja, para que você não se cadastrasse como família acolhedora e automaticamente não fosse privilegiado nesse processo para adotar alguém. Sim. Então a lei trouxe esse como... Mas vejam só, né? Tem 2 lados, né? Na verdade, a gente precisa entender que são 2 caminhos, entender, né? Os processos de suspensão e destruição familiar somente naquelas situações necessárias, né? Entender também que o acolhimento familiar é uma política pública, né? Ou seja, a pessoa está ali na condição de política pública, ela recebe um benefício justamente, né, para acompanhar o cuidado daquela criança, daquela adolescente ao qual ficará. Mas não temos como garantir que não haverá formação de vínculo. E haverá formação de vínculos. Ou seja, às vezes até em 1 semana haverá formação de vínculos, né? Vínculos de afinidade, afetividade, vão ser realizados naquele processo, né? Esse é o mal que a gente fez em relação a não estruturar e não delinear melhor, né, as normativas em relação ao tema, né? E a minha orientadora Glaucia fez uma pesquisa belíssima, então ela vai demonstrar justamente que ficou tão aberto e cada município estabelece de um jeito, né? Então a gente precisa aprimorar. É justamente quando eu falo da importância da gente estar nos conselhos de direitos, porque essa legislação passou por um conselho de direitos de um determinado município, né? E olha a importância da OAB estar nesses conselhos de direitos e auxiliar também esses municípios a desenhar uma legislação que leve em consideração o melhor interesse da criança, que leve em consideração a prioridade absoluta da criança, né? Então a família acolhedora é importante, mas com ressalva. Eu tenho minhas ressalvas ainda em relação à modalidade de acolhimento familiar. Né? Obrigada, professor. Mais algum questionamento, doutores? Doutora Melissa, doutor Benício? Temos ali no chat privado aqui. Temos a questão do menino do Rio Grande do Sul. Não é? Existe a previsão da responsabilização dos agentes, CREA, CRAS, conselheiros tutelares, quanto a criança é claramente vítima de violência e a intervenção destes atores é nula, como no caso do Bernardo, onde ele mesmo pediu ajuda e não foi atendido. Exatamente. Lógico, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, lá nos crimes e infrações administrativas, ele vai, sim, estabelecer responsabilidade àqueles que tenham conhecimento de violência e violações de direitos contra a criança e não comunicam o caso, né? Ou deixam de agir. Existe, sim, a responsabilidade, né, nos crimes e infrações administrativas. Por isso que é tão sério e é tão importante tratarmos o tema não só com a área de direito, então, tratar com temas com o pessoal da pedagogia, da psicologia, do serviço social, com os médicos, né, com enfermeiros, porque eles têm que saber que eles têm uma responsabilidade, sim, quando estão atendendo crianças e adolescentes com direito ameaçado ou violado, né? Então, a gente precisa justamente fazer esse processo de formação, desse processo de conhecimento, para que a gente possa efetivamente não ter situações como essa do caso do Bernardo, né? Uma criança que tinha toda uma história linda pela frente, mas, né, veio a óbito justamente porque nem judiciário, nem conselho tutelar, nem escola, ninguém acreditou nesse menino, né? Olha a importância de ouvir crianças e adolescentes quando elas falam. Aí aquela questão lá no início, no direito de participação. Não. O que antes, o problema é esse, a gente não consegue, parece que modular, a gente tem que sair do 8 e ir para o 80. Se antes a criança era ouvida demais, agora ela é ouvida de menos, então a gente tem que construir esse meio, né?
Sim, eu preciso... O juiz tem que também sair um pouco do gabinete, né? Ele tem que ser mais proativo nesse sentido, né? Exato, tem que ser, tem que juiz, tem que promotor, tem que ir para a localidade, conhecer a comunidade, dialogar com as escolas, né, dialogar com professores, fazer esse processo. Nós temos juízes e promotores que não recebem os atores do sistema de garantia em seu gabinete, né? Nós temos os juízes e promotores que nunca visitou uma instituição de acolhimento, sabendo que naquela comarca tem uma instituição que demanda uma necessidade. Então a gente precisa também, quando a gente fala em sistema de garantias, a gente está falando justamente de que esses atores, todos esses atores, têm que conhecer as políticas existentes e aquelas inexistentes ou aquelas que tenham falhas para que possam efetivamente mudar realidades como essas. E também a gente precisa colocar a condição da criança de sujeito de direitos. E aí, quando a gente fala em ser sujeito de direitos, a gente começa a fazer isso no espaço doméstico também. Não só lá na escola, quando ele está lá dialogando sobre poder falar, participar, mas no espaço doméstico, no espaço de decisão. Quando a gente mora numa casa, 4, 5, 6 pessoas, crianças de 2, 5, 10, 15, né, adolescentes, e os adultos, todos eles têm direito de participar. Tem que levar em consideração aqueles que estão no espaço doméstico aqui também, né? A gente começa a falar em democracia justamente quando a gente tem no espaço doméstico esse processo, né, democrático, de ouvir as crianças, né? É isso que as novas gerações estão trazendo para nós, né? Nós pais, a gente não consegue mais calar a boca, fica quieto, né? Eles vêm trazendo, e daí por quê? Então, quer dizer, está faltando a nós ouvir essa criança, ouvir esse adolescente e conversar, entender realmente eles como indivíduo, com a sua construção também, né? Mesmo que ali, dependendo da fase, da idade, né? Seja frágil ainda, mas uma construção que já vem sendo feita. Essa galerinha aí está vindo com muita esperteza e tem muito aí para nos ensinar, com certeza. Doutora, para o encerramento, desculpe. Quando vocês começaram a falar do judiciário, me veio à mente aqui, né? A regra do ECA, né, do artigo 147, que fala da competência absoluta. E muitas vezes a gente vê assim, alguns juízes que não são da comarca, onde a criança não mais reside, eles temem manter o processo com eles. Isso atrasa toda essa situação da criança, né? De ter sua situação regularizada e tudo mais, né? Que a gente precisa romper com os paradigmas menoristas que permeiam ainda no âmbito do sistema de justiça, né? Então, quando a gente conseguir romper com o sistema menorista e pensar o próprio direito da criança e do adolescente, a gente já terá um grande avanço, né? Então, digo, apesar de parece que ser antiga há 30 anos, né? Mas ela é jovem, uma jovem lei, uma lei bebê para nós ainda, né? Comparando uma longa história de menorismo, né? Verdade, pensando em sociedade mesmo, né? Professor, estamos chegando ao final, aí nós, a doutora Ariane já me chamando aqui, ó, e a gente fazer de conta que não está ouvindo. Vamos, né, a gente pede, então, aos professores as considerações finais, enfim, quem queira fazer, e agradecemos bastante, né, a todos os presentes, as perguntas que nos foram colocadas, aos meus colegas aqui também, né, então, muito felizes, mais uma vez, por essa sua participação e esse momento que a gente está vivendo hoje, que realmente é muito importante. Olha só, eu tenho vários livros que estão disponíveis online. Era para ter falado lá no começo, até desse problema inicial informático, mas eu quero finalizar então também dizer, né, que precisa ler. Nós na academia estamos produzindo conhecimento, né? E aí a gente precisa ler e produzir conhecimento. Esses conhecimentos estão produzidos e muitos deles a gente está fazendo de forma online, gratuita, para todos que quiserem, né, estudar mais do tema. Então, eu vou deixar os links aí, foi só uma parte, mas eu vou encaminhar todos os links dos livros que eu tenho, né? Então, tem uma aqui sobre o direito tecno-adolescente, né, que vai tratar justamente de vários temas, né? Eu vou deixar ele disponível para vocês do link. Tem um sobre, né, a convivência familiar e comunitária, a perspectiva das crianças nas instituições de acolhimento, né? Tem um outro com a Joana também, né, que foi me orientando sobre a questão da criança na condição de refúgio no Brasil. Nós temos que é um outro problema bem sério, as crianças que estão chegando na condição de refúgio. Então, é uma obra que resultou da pesquisa do mestrado dela, e com a Renata também a gente produziu uma obra sobre a Convenção dos Direitos da Criança, né? Então, as recomendações que foram feitas ao Brasil
da convenção, né? A gente é tão violador de direito, tem várias recomendações aqui, o Brasil não descumpriu várias delas, né? E continua descumprindo. Então, essas obras estão online, né? Gratuitas para baixar, então o pessoal pode baixar, né? Essas obras para estudar um pouquinho mais do tema, caso tenham interesse, certo? Eu vou deixar aqui para vocês e vocês possam compartilhar com o pessoal que queira estudar um pouquinho mais, né? Agradecer mais uma vez, eu peço desculpa pela minha internet, pelo áudio, mas isso a gente não pode, né? Saber o que vai acontecer, como eu digo, cada vez que eu entro em sala de aula, né? Cada vez que eu entro em sala de aula, eu digo que é uma surpresa, né, Vinícius? Tem dias que o áudio está maravilha, perfeitamente. Tem vezes que falha, as aulas ficam falhando, mas essa pandemia vai demonstrar um pouco desse processo, né? É o ao vivo, né? O ao vivo é esse processo. Mas me coloca à disposição sempre que vocês necessitarem, tá? Estou à disposição para a gente debater. Ele é um tema... Aqui surgiram temas e vários temas, né? Foram vários temas falados, né? Então, agradecer mais uma vez, né? Tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Benício, Melissa, né? Então, todos vocês que estão, Eliane, então, todos vocês estão nos acompanhando. Ok, então. Professor, então, mais uma vez, obrigada. Falando a todos, né, que vai estar disponível no site da OAB, vai estar no YouTube, todas as informações ali dos chats também vão estar disponíveis. Nós vamos estar disponibilizando também esses dados das obras que o professor aqui comentou, né? E aqui na tela está o link da certificação, para quem precisar do certificado do evento, né? É só clicar ali, preencher os dados e, posteriormente, nós iremos enviar por e-mail, né? Então, é isso. Agradecemos imensamente. Uma boa noite a todos, né? E até o próximo evento. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.